Curando as Raízes da Alma, de Rebecca Brown e Daniel York. Capítulo 9. Curando o dom da fé. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas, ainda a outros, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 11. O versículo 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O que significa que os dons são dados pelo Espírito, como os dons apresentados no versículo 8, de palavras de sabedoria e palavra de conhecimento, os quais iremos abordar aqui. O que nos importa é querermos abordar no mesmo é o dom apresentado no versículo 9. Outro, fé, pelo mesmo Espírito. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Já tive dificuldades em vários aspectos no que diz respeito à fé, mas ter uma fé que agrada a Deus é algo que nunca vi ser ensinado. Certa vez, eu e Daniel consultei cada versículo da Bíblia que fala sobre fé. Para andar sobre as águas, para mover montanhas, para sacrificar um filho, para isso, para aquele outro, etc. Eu estava com um daqueles terríveis enigmas, ou seja, com algo que para mim era intrigante e que precisava ser resolvido. Afinal de contas, eu havia feito tudo o que os grandes mestres e pregadores haviam me dito para fazer: dar mais, mais e mais. Dar é declarar que minha nota de $10 me proporcionaria um retorno de $100. Fui acusado de não ter fé, mas na verdade o que eu estava fazendo era tentar edificar o meu templo sem uma fundação firme. Cada dom vem como uma medida ou proporção adequada. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos capítulo 12, versículo 6. Quando realizei um estudo sobre fé, não daqueles que você compra em uma livraria ou recebe de um pregador, que muitas vezes estão desalinhados com a palavra de Deus. Tive de ter o tipo de fé que agrada a Deus, o tipo de fé que dá glória a Deus e que mostra que Deus como um pai que ama seus filhos. Vamos agora ao que devemos saber sobre fé. O que a fé não é? Não é uma simples confiança. A fé não é uma confiança ou coragem natural. Não se trata de ambições, nem envolvimentos, habilidades naturais. Esses elementos são importantes e levam as pessoas a progredirem, mas não devem ser confundidos com fé. Mesmo aqueles que rejeitam o Espírito de Deus podem possuir coragem e confiança. Existem muitas coisas que uma pessoa pode fazer no natural para gerar confiança em alguém, mas o dom de fé não pode ser estabelecido por meios naturais. É uma manifestação do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Não é uma fé para a salvação. Não é a fé que cada cristão deve ter
para que possa verdadeiramente se tornar um seguidor de Cristo. O dom de fé é uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus, recebido depois da salvação, para ajudar alguém que já é cristão. O dom de fé só é recebido após a salvação. Já a fé para a salvação é uma decisão de livre vontade que temos de tomar. 3. Não é simplesmente esperar que algo vá acontecer. O dom de fé não é simplesmente tentar ter fé. Não é adquirido através de gestos, gritos, choros, pulos ou suposições. Não tem nada a ver com palpites, adivinhações do que vai acontecer, nem com confissões positivas. Simplesmente esperar que algo aconteça pode levar uma pessoa a trabalhar em direção a uma meta. Mas isso não é uma manifestação do Espírito de Deus. Uma pessoa não precisa necessariamente do Espírito Santo para esperar que algo de bom vá acontecer. 4. Não é teologia inventada, não é uma doutrina, uma teoria, um dogma, um princípio teológico, uma vida disciplinada de oração, uma convicção, uma crença ou qualquer política criada pelo homem. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. 5. Não é um apelo por dinheiro. Não é alguém diante de uma congregação em uma igreja ou falando em um programa de rádio ou TV, pedindo dinheiro e então declarando que tem fé. Não é alguém que afirma que tem um chamado de Deus, mas que exige ter certa quantia de dinheiro antes de cumprir esse chamado. Isso não é o Espírito Santo manifestando o dom de fé, mas sim um homem manifestando seu desejo carnal de ter dinheiro. O que a fé é? 1. Definição. O dom espiritual de fé é uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus, que milagrosamente derrama a certeza da resposta das orações no coração de determinada pessoa, mesmo antes que ela tenha qualquer sinal de que a coisa vai acontecer, e crer que as nossas orações serão respondidas. Marcos capítulo 11, versículo 24. Simplesmente sabemos que a certeza disso é derramada em nossa alma, mente e coração, e o Espírito por Deus. E saber que as raízes estão podres antes de você ver a árvore morrer. A fé deixa de existir no minuto em que vemos a coisa se tornar realidade, pois não há mais necessidade de esperar. 2. Exemplos do Antigo Testamento. Foi o dom de fé que levou Abraão a saber e aceitar o fato de que Deus lhe daria um filho, mesmo que não visse qualquer evidência natural disso. Ele entendeu que o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem, em Romanos capítulo 4, versículo 17. Através do dom da fé, os filhos de Israel marcharam ao redor da cidade de Jericó, declarando que Deus lhe daria a cidade, como se já fosse algo do passado, antes mesmo que as muralhas caíssem. Elias tinha a certeza de que não iria chover por 3 anos e meio, e disse a Acabe que não haveria chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Devido ao dom da fé, Eliseu teve a convicção de que a vitória seria conquistada no campo um dia antes dos seus olhos naturais virem isso acontecer.
Não era de se admirar que ele pudesse ter anunciado isso a um homem antecipadamente. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1. Deus já havia conquistado a vitória para eles e Eliseu teve a certeza disso em seu espírito. 3. Exemplos do Novo Testamento. Por causa do dom da fé, Jesus descansou sua cabeça e dormiu durante a tempestade. Ele tinha certeza de que iria chegar ao outro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35. Ananias tinha certeza de que mesmo sem nunca ter visto Paulo, este receberia o Espírito Santo e a sua visão seria restaurada. Atos capítulo 9. Paulo sabia, por fé, que uma revelação divina, que suas vidas não seriam perdidas na terrível tempestade que estava afundando o navio que o estava transportando como prisioneiro para Roma. E agiu de acordo com isso. Atos capítulo 27, do versículo 33 ao 38. A fé é uma atitude. A fé sem obras é morta. A verdadeira fé exige que andemos em obediência a Deus. Sempre teste a verdadeira fé, exigindo nossa obediência. Em meio ao fogo. 4. Exemplos de experiências pessoais. Deus operou para aumentar a minha fé e a de Rebeca em relação ao rancho em que vivemos agora. Cada construção e cada passo dado para construir este rancho foi realizado através de um milagre direto de Deus. Mas tivemos de andar em pura fé e obedecer a Deus em primeiro lugar, e só então Ele nos proveu. No outono do segundo ano, após termos comprado a propriedade, o Senhor falou comigo, Daniel, e me disse para levantarmos nossa primeira edificação, um grande galpão para guardar nossos equipamentos. Sem falar a Rebeca sobre isso, fechei alguns contratos para começarmos as obras. Saímos para um seminário, e foi uma daquelas viagens da qual tudo o que poderia dar errado deu. Nosso carro quebrou 2 vezes ao longo da estrada. Depois do segundo prego, eu disse a Rebeca: a propósito, Deus me mandou levantar nossa primeira construção. Então assinei alguns contratos antes de sairmos para que começassem as obras, a fim de que desse o início às fundações. Quando falei a Rebeca a quantidade de dinheiro que precisávamos para quando voltássemos, ela quase desmaiou. Eram milhões de dólares. Daniel, ela exclamou, apavorada. A igreja para a qual estamos indo tem apenas 35 pessoas. Nunca iremos receber essa quantia de dinheiro. Tem certeza de que o Senhor te mandou fazer isso? Quase tive uma parada cardíaca. Então engoli a seco e disse: sim, sei que Deus me mandou fazer. Bem, é Deus quem terá de nos providenciar o dinheiro e não as pessoas. Para resumir, a igrejinha havia tomado um passo de fé e alugado uma tenda que cabia mais de 1.000 pessoas e colocado no estacionamento de um supermercado que havia fechado. Era um fim de outubro e fazia muito frio e chovia bastante. Não havia paredes na tenda. Então estavam sentados ou em pé, com os pés enfiados na água e com o vento balançando a tenda. Mas o Espírito Santo estava lá. As pessoas lotaram a tenda e milhares ficaram do lado de fora durante as 6 noites que se seguiram. A administração da cidade enviou uma tropa de choque a fim de interromper o curso das reuniões. Mas cada um dos seus integrantes aceitou a Cristo e as reuniões se seguiram.
Deus fez coisas maravilhosas durante as reuniões que aconteceu naquela semana. Não sabia que teria que sentir tanto frio e ficar tão molhado por tanto tempo, mas valeu a pena mesmo. Rebeca e eu estávamos temendo contar as ofertas, então as colocamos na mala sem verificar o valor. Tínhamos mais 2 outros seminários para fazer, depois daquele primeiro. E da mesma forma não contamos as ofertas. Quando chegamos em casa, as obras já estavam terminadas e tínhamos uma grande fatura a pagar. Com medo tremendo, abrimos a mala e começamos a contar as ofertas. Eu nunca havia visto tantas notas de dólares em minha vida. Ficamos um longo tempo contabilizando tudo e, quando terminamos, tínhamos exatamente a quantia que precisávamos. Mais uma vez, o Senhor havia provido. Eu sei que ele multiplicou o dinheiro que havia na maleta, porque não creio que havia tanto dinheiro assim. No ano seguinte, o Senhor nos disse que queria alargar nosso rancho e nos mandou ir ao topo de um dos montes que nos rodeava profetizarmos sobre aquele terreno. Clamou-a ele e disse: Fizemos isso em fé, sem saber a quem pertencia o terreno. Poucos dias depois fui à cidade pegar nossa correspondência e quando entrei, encontrei um homem que morava perto do nosso vale. Mantivemos um relacionamento durante certo tempo. Ele se voltou para mim e disse: Eu soube que vocês compraram umas terras perto de mim. Sim, compramos, respondi. Bem, tem um pedaço de terra colado com o seu, no topo da montanha. Acho que deveria ser de vocês. Tem pertencido à minha família antes mesmo de Arkansas se tornar um estado. Eu não venderia a mais ninguém. Ele deu o preço e disse: Bem, gostaria mesmo de comprar a propriedade, mas sendo bem honesto, nós não temos dinheiro agora. Ele não desistiu e disse: tudo bem. Vou dizer uma coisa. Vou reservar para vocês por 1 ano. Se conseguir me pagar a entrada em até 1 ano, eu mesmo irei financiar o resto para vocês. Então puxou um pedaço de papel do bolso e anotou um número ali. Procure-me daqui a 1 ano e veremos se consegue me entregar pelo menos a quantia que escrevi aqui neste papel. Se conseguir, eu abrirei mão do resto do valor para vocês. No entanto, ele guardou o papel e se recusou a dizer qual havia sido a quantia que havia escrito. Concordei, mas não tínhamos dinheiro algum e nem sabíamos o quanto precisaríamos juntar. Pensava se perderíamos a oportunidade de comprar aquela terra. 1 ano depois, no mês em que eu deveria ir levar a entrada, fomos fazer um seminário em Santo Antônio, Texas. No último dia do seminário, uma irmã se aproximou de mim, após a reunião, e me deu um envelope, dizendo: Vocês vão pensar que estou louca, mas o Senhor me disse que vocês tinham de comprar algum terreno. Isso aqui é para ajudar. A oferta que aquela irmã nos deu era o único dinheiro que havíamos arrecadado para dar entrada na propriedade. Quando levei para o proprietário, ele me disse que era exatamente a quantia que havia escrito no pedaço de papel há 1 ano atrás. Mais uma vez, ao andarmos em fé e obediência ao Senhor, ele nos proveu. Primeiro Deus nos dá fé para algo, então nos manda agir em obediência. E essa fé em seguida providenciará ou fará
tudo o que ele disse que faria. É assim que o Senhor aprimora o dom da fé. Em cada etapa, conforme Rebeca e eu agimos em fé, para fazer o que o Senhor nos ordenara a fazer, confiando que Ele proveria. Deus edifica de forma sobrenatural este rancho, assim também como a nossa fé. 5. Algumas vezes Deus nos ordena a aumentar a nossa fé. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus capítulo 17, versículo do 19 ao 21. Observe esse versículo em Mateus 17 e perceba que o assunto abordado por Jesus é fé, não demônio. Os discípulos não puderam expulsar os demônios por causa da sua falta de fé? Não, por falta de jejum e oração. Jesus lhe instruiu que basta uma pequena fé para alcançar muito, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, que é algo minúsculo. No entanto, a fim de ter esse tipo de fé, que move montanhas, os discípulos teriam de dedicar tempo e energia construindo-a. Eles deveriam passar tempo em jejum e oração e estudando a palavra de Deus. Devemos fazer a mesma coisa. Esse tipo de fé, o qual devemos construir, vem a partir de uma dedicação espontânea que escolhemos aceitar como verdade que Deus sempre cumpre a sua palavra. A questão com a fé é que ela não pode ser vista e muito menos sentida. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vejamos a gravidade como exemplo. Você não pode vê-la ou senti-la, mas acredita que ela existe. Na verdade, toda a sua vida foi construída em cima de fatos que você acredita na gravidade. E por causa disso que você não tenta pular de um prédio de 10 andares. Você escolheu aceitar como verdade que a gravidade existe. Crianças pequenas têm que ser protegidas até que escolham aceitar a realidade gravitacional. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ao irmos em direção a Deus, devemos primeiro escolher aceitar o fato de que Deus existe. Esta é a fé que somos capazes de construir, não o dom de fé que nos é dado sobrenaturalmente por Deus. Podemos certamente pedir a Deus que nos dê o dom de fé e que o Senhor aumente a nossa fé. Mas há momentos nos quais somos responsáveis por edificar a nossa fé através de oração, jejum, ouvindo a palavra de Deus. Eu e Rebeca certa vez perguntei a Deus por que a fé era tão importante para ele. Para minha surpresa, ele respondeu o seguinte: porque a sua fé envolve diariamente fazer escolhas por sua conta. Dar ao homem a dádiva do livre-arbítrio foi o dom mais caro que eu poderia ter dado. Por causa dele, o homem escolheu pecar e custou a mim o terrível sofrimento do meu filho, para lhes garantir a salvação. 6. Fé e dinheiro. Muita coisa é ensinada errada sobre fé e dinheiro.
As pessoas são ensinadas a declarar para obter o que quiser. São ensinadas a dar a fim de que Deus as deixe ricas. Você pode até dizer que quer ficar rico para construir para o reino de Deus, para contribuir para o reino de Deus. Mas o que você está fazendo pelo reino de Deus agora? O que é que está fazendo para aumentar a sua fé? Infelizmente, muitas pessoas simplesmente não entendem como Deus opera. Já vi muita gente puxar o talão de cheques, preencher um cheque com uma quantia que não tinha no banco e ofertar. Elas pensam que se declararem fervorosamente que Deus colocará aquela quantia de dinheiro em sua conta corrente, Deus certamente atenderá. Isso é totalmente errado. Isso não é fé. Deus nos ordena ofertar somente o que já temos. Claro, esses cheques sempre voltam. Infelizmente, muitas pessoas são ensinadas erroneamente sobre os princípios acerca de finanças no reino de Deus. Veja mais sobre isso no apêndice deste livro. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se você não for indigno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se você não for dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Lucas capítulo 16, do versículo 10 ao 12. As pessoas querem um diploma universitário quando ainda estão no primário. Temos até o momento ouvido muitas profecias da carne sendo dada ao corpo de Cristo. Profetizar na carne é um sinal de falta de maturidade em Deus. As pessoas escutam que ficarão ricas do dia para a noite, que podem ser bem-sucedidas em seus trabalhos, sem ter recebido treinamento e experiência. Apenas se tiver fé. Errado. Este versículo em Lucas 16 mostra como funciona o reino de Deus. Devemos ser fiel no pouco e o Senhor nos colocará sobre mais. Devemos principalmente ser justo diante de Deus e ser fiel e justo com o que é dos outros, antes que o Senhor nos coloque sobre mais, sobre até o que Deus tem para nós. Temos de primeiro de nos doar antes de exigir receber qualquer coisa. Fé não tem nada a ver com esses princípios. Primeiro recebemos apenas uma medida de fé, e então, quando vierem os processos de provação e maturidade, devemos ser trabalhados antes que Deus nos possa dar mais fé. Deus não nos conhece por completo. Ele sabe que sem esses princípios falharemos e perderemos o que Ele já nos deu, ou aplicaremos de forma pecaminosa e carnal. Um bom exemplo disso é o resultado de uma pesquisa feita sobre ganhadores de loteria. A pesquisa diz que 99% dos ganhadores gastam todo o dinheiro em um ano e depois ficam piores do que antes, porque não aprenderam a lidar com o que ganharam e não alcançaram nenhum amadurecimento antes disso.